Papatinão, 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 Saca Bahia, saca Bahia, saca Bahia. Olá, ouvintes do Lesbos Videocast, seu entretenimento sáfico para todos os momentos. Eu sou Diana Reis, uma mulher branca de cabelos cacheados, castanhos na altura dos ombros, olhos castanhos. Estou vestindo uma camiseta marrom e uma calça preta. Estamos aqui hoje dando continuidade à nossa temporada de artistas lésbicas da Bahia. Lembrando que o Lesbos Videocast tem apoio financeiro da Lei Paulo Gustavo Bahia. Eu sou Beatriz, né? Beatriz Abreu. Sou uma mulher branca, com os cabelos cacheados na altura dos ombros, olhos castanhos. Tô usando uma camisa branca, um kimono colorido e uma calça amarela. Hoje nós estamos aqui com uma convidada de peso, indicada ao Prêmio Pipa de 2025, artista visual Anny Gonzala. Oi, sou Anny Gonzala, sou uma pessoa negra, parda, cabelo crespo, laterais raspada, camiseta e calça brancas e conta de Oxalá. Então, Anny, a gente está aqui hoje porque a gente quer saber um pouco mais sobre sua trajetória. A gente tem contato com sua arte, principalmente o que está, né, nos murais pela cidade. Provavelmente você aqui que já transitou por Salvador já viu alguma arte da Anny por aí, mas a gente sabe que seu trabalho é mais expressivo, né? Tem outros... Você trabalha com artes visuais, então a gente queria entender um pouco da sua trajetória, de onde você vem, como é que você chegou nesse lugar das artes, e explicar um pouquinho do seu trabalho para quem está aqui hoje conhecer você. Desde criança que eu já desenho, então se eu for fazer uma linha do tempo, hoje eu me sinto uma adulta que ouviu a sua criança. Então eu só estou seguindo o que a criança Anny já fazia e já sonhava e já queria trazer para o mundo de qualquer forma, mas isso realmente só foi possível em 2011, mais ou menos, quando eu tenho um tipo de surto universitário com o curso que eu fazia e decido seguir o caminho das artes, né? Entendendo que, por mais que o curso que eu fazia curso de História, pretendia dar aulas de História, mas em algum momento criar mundos, né? Pensar sonhos era algo que estava já me tomando tanto que eu não conseguia mais pensar e me dedicar a qualquer outra coisa. E eu começo com arte de rua, que é a arte em que pessoas periféricas, né, na maior parte das vezes, conseguem ter acesso, conseguem, de alguma forma, ser inseridos. Então, eu começo fazendo grafites nas ruas e, por um tempo, como um hobby, como uma brincadeira mesmo. E depois de um tempo, eu vou para aquarela, para pintura acrílica, para outras mídias, né? E hoje eu trabalho com várias linguagens, ainda de artes visuais, mas trabalho tanto como ilustração em livros, como pintura de quadros, pinturas de murais, grafite, enfim, tudo que é possível para a gente conseguir estar vivendo, né? Você comentou com a gente aqui antes, né? Porque a gente é meio fofoqueira, então antes da gente começar, a gente bateu um papinho. E aí você comentou que você tem uma vivência também, que é uma vivência fora de Salvador, né? Lá pelo extremo sul da Bahia. E aí eu queria te perguntar se você acha que a sua vivência de um modo geral, né? Tanto na capital quanto no interior, se de alguma forma ela está atrelada à sua arte e como que isso impacta, assim, no seu processo de criação. Sim, embora eu tenha nascido em Salvador, a minha família ela é do extremo sul da Bahia, essa região de Camaquã, Porto Seguro, Gandu, Una, Venceslau, Guimarães. Então foram cenários com qual eu cresci,
Então, eu cresci cercada sempre de muito verde, de muita abundância de alimento. É um território muito rico, né, muito fértil. Então, essa memória, né, de crescer subindo em árvore, crescer comendo frutas, crescer brincando de fazer comida, né, me permitiu hoje, né, enquanto pessoa que teve que em algum momento também migrar para a cidade grande para conseguir me expressar, né, para conseguir me construir enquanto ser humano, descobrir quem é que eu era de verdade. E muitas vezes é importante sair desse local, né, desse local familiar, desse lugar onde a gente cresce. Eu venho também de família protestante, então passei por muitos questionamentos sobre o que eu sentia, sobre como para mim era ser diferente, né? E quando eu falo da Anne criança que era uma criança sapatão, né? Uma criança que brincava de gude, que jogava bola, que subia em árvore, que pulava em rio, e que de alguma forma não existia uma certa compreensão, né? Mas que sobreviveu, né? E de alguma forma eu tento voltar lá atrás e ver o quanto de beleza também que foi poder ter crescido, sabe, na zona rural, em contato com a natureza, com bichos, com comunidade, e isso é parte do que eu sou. Sim, nossa, eu me identifico muito, assim, eu já contei aqui em outros episódios que eu também sou uma pessoa não só interiorana, mas que também cresci nesse ambiente rural, né, mais recente que eu vim para Salvador também, né, e é bem interessante, né, a gente estava aqui conversando um pouquinho antes, falando sobre esses êxodos, né, que a gente faz para a gente conseguir tanto viver de arte, como também para a gente conseguir encontrar espaço para a gente expressar a nossa identidade, né, e aí eu queria também te perguntar se você sente que a questão da lesbianidade também atravessa o seu trabalho artístico e de que forma atravessa, né, se positivamente. Sim, eu acho que eu sou um pouco, né, fazendo um adendo, né, em relação à identidade lésbica, eu me entendo enquanto sapatão, porque eu entendo lésbico, né, até o programa é Lesbos, remete muito a uma história, né, a uma cosmologia grega, né. Então, eu, enquanto pessoa afro-indígena, né, de raízes fincadas dentro da cultura negra diaspórica, eu me entendo muito mais enquanto sapatão, enquanto esse corpo mais marginal, mas que também não consigo me identificar muito com ser lésbica partindo desse lugar, né, de quem eram as lésbos, né, de que não consigo me ver nessa mesma linguagem, mas eu entendo que há muitas maneiras, né, da gente se entender enquanto divergentes, né, sexuais, e que se acomoda também aí, né? Sim. Mas você acha que essa expressão sapatão, né, é uma coisa que é refletida no seu trabalho? Você costuma, como que você acha que essa identidade se reflete assim no seu trabalho? Sim, se reflete porque aonde eu vou, eu sou lida enquanto sapatão, então, enquanto sapatão, enquanto macumbeira, enquanto todas essas identidades, ela conflui, né, e cria o mesmo rio que vai desaguar, né, em alguma coisa. Eu não consigo nem hierarquizar identidades de quem eu sou, nem também subtraí-las, né? Então, enquanto se eu qualquer coisa que eu faça é também um trabalho sapatão, muito, muito, mesmo sem ter uma representação sobre identidade, né? De gênero, ou sexualidade, é um trabalho sapatão. Porque eu sou lida enquanto sapatão em qualquer espaço. E muitas portas se abrem e se fecham também a partir da minha identidade, né? Como as pessoas me leem. Então,
mesmo que eu decida pintar apenas flores, né? A forma como as pessoas vão receber esse trabalho vai ser a partir de quem eu sou, de como eu me apresento para o mundo, né? E que é muito diferente quando é uma pessoa cis, heteronormativa, né? De quando é uma pessoa dissidente, né? É sempre diferente, mas eu sou muito grata à comunidade, né, de lésbicas, sapatônicas, de diversidade de gênero, de diversidade sexual, por me dar também muitos caminhos. Eu sinto que hoje em dia a gente perdeu um pouco essa solidariedade, né, enquanto comunidade, mas quando eu começo a pintar, foi um momento muito propício para isso. Existiam encontros, né? O primeiro lugar que eu expus meu trabalho foi um encontro lésbico, na Colômbia, em que pagaram minha passagem, pagaram minha estadia, para que eu estivesse lá apresentando meu trabalho. Então, se aquele encontro não tivesse ocorrido, se eu não tivesse sido convidada, eu talvez tivesse traçado outros caminhos, né? E foi muito importante ter esse reconhecimento da comunidade, de uma comunidade latino-americana, para eu entender que o que eu fazia era relevante. Então, eu sou muito grata, assim. Então, uma coisa nunca está dissociada também de outra, né? Porque a gente não, como diz Audre Lorde, né? A gente não tem como deixar uma parte de nós guardada para poder ser outra coisa, né? Então, a gente sempre, onde a gente vai, as nossas identidades vão juntas, mesmo sem nomeá-las. Sim, com certeza. Eu achei uma coisa muito interessante, assim, na sua fala inicial, que normalmente o lúdico é destinado sempre ao gênero masculino, né? E aí, quando a gente se nomeia assim, eu era uma criança diferente, porque eu brincava de gude, porque eu pulava no rio. E aí, isso é uma fala muito recorrente, e às vezes eu me pego também nesse lugar de me questionar a minha infância a partir desse pressuposto. Eu era uma criança que brincava na rua, então será que eu não era uma criança, sabe? Enfim, eu acho isso muito interessante porque isso também se reflete na vida adulta, né? Quando a gente chega na vida adulta, os homens eles crescem jogando videogame, jogando futebol com os amigos, e as mulheres não é permitido a elas esse lúdico. E aí eu acho que a arte tem um papel muito fundamental também, porque existe uma parte da sociedade que lê a arte como lúdico, né? Tipo assim, não é seu trabalho, isso é seu hobby. Uhum. Isso é a parte lúdica da sua vida e o seu trabalho é o quê? E aí, enfim, eu achei muito interessante. Estava aqui enquanto você estava falando, eu estava pensando, né? E o quanto que isso também não dissocia de quem a gente é. Eu falo também porque eu tenho meu pezinho lá na arte, eu pinto, já me arrisquei também na tatuagem, sabe? Tô lá sempre, né? Por conta de outros aspectos da vida, acabei entrando mais pra produção cultural, e tô aí na academia também, porque é como a gente vai conseguindo sobreviver, né, de certa forma. E a gente sabe que esse lugar da arte é um lugar muito difícil, e o quanto que isso é importante também, né? Esse reconhecimento da comunidade é muito importante para que a gente se reconheça enquanto artista. Leva um tempo pra gente bater o pé e falar assim, eu sou artista, né? E o quanto que isso também nos configura de identidade, né? Sim. E é isso mesmo, assim, que você falou, sabe? As coisas, elas não estão dissociadas, elas estão todas unidas, embora não necessariamente você tenha uma narrativa que seja direcionada à lesbianidade, e isso faz parte da sua produção, porque não tem como dissociar você da sua produção, né? Uhum. Eu tenho muitos embates, assim, de estar conversando em mesa de bar e falar assim, não tem como separar a arte do artista, aí a gente vai cair aqui numa filosofia gigantesca. Mas sim, e tem uma outra coisa também disso que você falou, que eu acho que principalmente nas artes visuais, de modo geral, quando mulheres estão fazendo artes visuais, é sempre num lugar de hobby, de algo não profissional, enquanto homens, qualquer coisa que eles fazem é tido como, olha só que grande artista, né? E aí você falou, né, óbvio, aí das portas que se abriram, mas eu queria também entender se em determinados momentos você também encontrou dificuldades, né, nessa trajetória, porque a gente sabe que a gente tem trazido muito essa temporada para a gente valorizar o trabalho artístico que a gente produz, porque a gente sabe que a gente sofre uma série de marginalizações, né? Em primeiro lugar,
o trabalho artístico não ser visto como um trabalho, nós enquanto mulheres, e aí sapatão, e aí vai somando negritude, né, esses outros rótulos que a sociedade vai colocando na gente para diminuir em determinados momentos o nosso trabalho, né, e aí eu queria entender para você como que foi isso. Eu queria só fechar o gancho, né? Uhum. Eu sinto que eu e outras crianças que foram como eu fomos desobedientes, né? Assim, já começamos muito desobedientes, porque todo mundo falava, né? Menina tem que brincar com boneca, menina tem que fechar as pernas, e a gente estava o tempo todo desobedecendo. Então, eu acho que essa prática da desobediência, ela de alguma forma se estendeu também para a vida adulta, para entender que talvez vir ao mundo fosse para desobedecer o tempo inteiro, né? E aí a gente continua desobedecendo para esses lugares, por exemplo, do lugar da artista, né? De quantas vezes me falaram que a arte não era para mim, de que a arte era uma brincadeira, mas não uma profissão. E aí eu fui tentando, né? Ok, agora eu sou adulta, mas chegava uma hora e falei, não, mas é isso que eu quero e eu quero quebrar a cara também, se não for, né? Mas eu quero tentar. E pelo que eu tenho visto, tem dado certo, não tem quebrado a cara, não. Pois é, inclusive aproveitar para perguntar, né? Fala pra gente um pouco mais sobre esse seu trabalho que está concorrendo ao prêmio Pipa. A vida de artista, acho que, de modo geral, é desafiadora, porque eu sinto que é como caminhar em um campo minado, sabe? Em que você tem que ir com muita cautela, porque vai ter sempre alguma mina ali pronta para estourar. É um lugar cheio de armadilhas, é um lugar de muito ego, né? E aí acaba criando muitas vezes obstáculos na nossa trajetória, né? Principalmente para mim que vejo a arte enquanto uma reza, enquanto uma forma de comunicação, de arte-educação a partir do olhar. Não procura arte para fazer riqueza e ter fama, mas ela é muito colocada também nesse lugar, né? Então é o tempo todo estimulado a uma competição entre artistas, uma hierarquização entre artistas, de quem são os artistas, né, mais prediletos, aos que são mais descartáveis. E para mim eu sinto que é um desafio nesse sentido, né, de como você falou primeiramente, né, trouxe esse questionamento de como era para mim estar nesse meio, né, enquanto uma pessoa com todas essas identidades, e é desafiador, porque é como se olhassem para mim e falassem, é o corpo da precariedade. É o corpo que a gente pode oferecer o menor cachê, é o corpo que pode substituir aquele artista que a gente realmente queria, mas ele ofereceu algo que a gente achou demais, então é sempre esse lugar, né? Mas de qualquer forma eu me sinto muito vitoriosa porque eu estou vivendo de arte e não é uma realidade comum para artistas negros sapatãs, sabe? Não é. Muitas estão tentando, estão fazendo outras coisas porque não conseguem ter espaço para criar, né? E é muito importante que tenha uma diversidade de linguagens, diversidade de olhares sobre o mundo a partir dos nossos corpos. Senão a gente continua repetindo a mesma narrativa. Sim. Sim, inclusive a gente está gravando esse episódio pouco após a morte de Angela Rorô, que foi uma artista que, né, deu a cara a tapa sobre esse lugar de ser, né, uma artista sapatão brasileira, e mesmo com todos os privilégios que ela tinha de local, raça e etc., ela ainda sofreu muito esse estigma, né, de ser colocada como essa mulher marginal mesmo, né, assim, que desafiou e por conta disso sofreu sanções, né, então quando a gente soube, né, dessa premiação foi muito também nesse lugar de que bom que a gente tem pessoas como, né, você que está ocupando esse espaço, que a gente sabe que também é importante, né, por mais que a gente não queira, assim,
como é que eu posso explicar? Assim, não que a gente queira se igualar àqueles que nos oprimem, mas quando a gente também consegue levar a nossa arte para além da nossa bolha, né? Eu acho que também tem um valor muito grande nisso, né? Sim. Quando a gente fura, né, a bolha. E além de ser muito importante a gente conseguir furar a bolha, porque a gente consegue sair desse estigma, né, desse lugar de estigma marginal que colocam a gente normalmente sempre, né? Como fizeram com Angela Rorô, né? Botaram ela no estigma de marginalidade, e é uma coisa muito comum nas artes também, é uma coisa muito comum. E o quanto também que, por exemplo, a gente precisa viabilizar essas produções de alguma forma, né? Apoiar os artistas que produzem narrativas que não são narrativas hegemônicas, né? Ainda que seja da forma que a gente possa. Por exemplo, comprar um produto que seja produzido por esses artistas, né? Isso, de certa forma, também é apoiar a arte, porque a arte, ela é cara de ser feita. Sim. O material é caro, né? E a gente fica, às vezes, muito limitado, né? E esses artistas ficam também muito limitados. Nós todos, enquanto artistas e produtoras, ficamos limitadas, né? Nosso projeto, por exemplo, só é viável porque a gente conseguiu, por meio de leis de incentivo, financiamento para poder estar aqui conversando e trazendo à tona todas essas experiências. E aí eu acho que isso é uma coisa muito legal também, assim, da gente parar para pensar, né? Enquanto pessoas da própria comunidade, como é que a gente consegue se apoiar dentro desse lugar e apoiar os artistas que estão ao nosso redor para fazer com que eles consigam chegar, né? Num lugar de premiação, por exemplo, ou ser indicado e furar essa bolha, assim. Como é para você estar furando a bolha, conseguindo chegar em espaços mais maiores, assim? Nossa, eu fiquei muito feliz. Chegou um momento que eu estava bem desanimada com a carreira de artista, pensando inclusive em dar um tempo e tentar outras coisas. Aí de repente chegou essa nomeação, tipo, me lembrando também, foi importante para lembrar da minha trajetória, do quanto de contribuição também, né, já pude oferecer através da minha arte. Aí passou um filme assim na minha cabeça e, enfim, recebido com muita alegria, né, com muita honra de ter sido uma candidata à premiação do Prêmio Pipa. E eu sei que a partir disso, né, a partir de agora, outras pessoas começaram a acompanhar meu trabalho, realmente foi sair da bolha, o que nunca foi interessante para mim estar nichada, né, em uma única linguagem, um único público, mas que fosse uma arte para todo mundo mesmo, conseguir ver, acessar, se conectar, porque a ideia é essa, né, de que ela consiga comunicar e fazer essas conexões, né? É muito importante que seja de dentro, de fora para dentro, mas também de dentro para fora dela. Sim, e é bem interessante isso, né? Tô um pouco nessa noia, assim, de como é que a gente registra as nossas experiências, porque boa parte do nosso apagamento, de forma geral na sociedade, né, o apagamento sapatão na sociedade, ele vem justamente dessa marginalização da gente não estar nos espaços oficiais, institucionais, né? Então, quando eu vejo esse tipo de situação, né, de você estar num ambiente desse, sendo reconhecida, eu acho que é um respiro, assim, pra gente começar a pensar nessa visibilidade que a gente está tendo, né? Eu tenho visto, né, muitos espaços sendo abertos pra gente, né, falar sobre nossas trajetórias, seja na arte, seja em outros ambientes. E aí eu queria também te perguntar, né, para quem tá te conhecendo agora, onde é que a gente encontra seus trabalhos, como é que a gente pode se aproximar mais de você? Tem o meu Instagram, que é @ganzalartes, que é onde eu publico meus trabalhos, né, minhas criações, compartilho também os projetos do qual eu estou fazendo parte, acompanhando. Então, quem quiser, né, você está à vontade para acessar e acompanhar. Ficarei muito feliz. Eu acho que é isso, né? É isso, a ideia da gente mesmo era trazer essa amostra, né? Eu acho que você que tá aí agora assistindo, corre lá, vai acompanhar o trabalho dessa artista incrível e fica ligado aqui também no Lesbos, porque ainda tem muitos episódios com artistas incríveis para vocês conhecerem. Lembrando que o Lesbos é apoiado pelo edital Paulo Gustavo Bahia, né? E a gente tem que sempre saudar essa iniciativa da cultura de trazer incentivo
para a diversidade, né? Então a gente está aqui hoje com esse apoio graças aos indutores, ao reconhecimento da importância do nosso trabalho, e a gente quer expandir isso para outras artistas. Então a gente, né, pede para que você deixe seu like, comente, siga a gente nas redes sociais, Lesbos Videocast no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Deezer. Estamos aí nas plataformas esperando por vocês. Ajuda a gente. Tchau. Tchau, tchau.